Greve dos professores da UFOP termina após 65 dias. Veja também, estão abertas as inscrições para o Encontro de Saberes 2015 e na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos dos empregados domésticos na hora de receber o seguro-desemprego. Olá, a gente começa o Plano Aberto de hoje falando sobre os novos direitos dos trabalhadores domésticos. No mês passado, o Conselho Deliberativo de Amparo ao Trabalhador publicou no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta o seguro-desemprego para empregados domésticos demitidos sem justa causa. O benefício será de um salário mínimo pago por até 3 meses. O trabalhador precisa ter tido vínculo de no mínimo 15 meses nos últimos 2 anos. Essa nova medida faz parte da Lei Complementar 150, que regulamenta as mudanças na Constituição feitas pela PEC das Domésticas de 2012. E para falar sobre essa proposta de emenda à Constituição e a nova lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito público, Daniel Caldas. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Obrigado pelo convite. Olá, Vitor, tudo bem? Bem. Daniel, antes da gente falar do seguro-desemprego em si, quais foram as mudanças trazidas para o trabalhador doméstico pela PEC das Domésticas? Meus cumprimentos aos telespectadores, ao Vitor. A PEC das Domésticas, que originou a Emenda Constitucional 72 de 2013, procurou igualar em direitos e assegurar as garantias aos trabalhadores domésticos que já eram garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. O trabalhador doméstico, a ele era assegurado, por exemplo, o 13º, salário mínimo, férias, aposentadoria, enfim. No entanto, alguns outros foram complementados, como por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o adicional noturno, a hora extra de pelo menos 50%, o seguro-desemprego, o próprio fundo de garantia, além de outros. Então, quais trabalhadores se encaixam como domésticos? Perfeito. A lei Complementar 150 estabelece que empregado doméstico é aquela pessoa física que trabalha em ambiente familiar, ambiente residencial, em atividade não lucrativa por mais de 2 dias da semana. Como exemplo, podemos citar a babá, o cuidador de idosos, a lavadeira, a passadeira, o jardineiro, o motorista também se encaixa nessa ocasião. E o mais importante é estabelecer que não pode haver atividade, não pode haver fim econômico naquela atividade daquele empregado doméstico. Por exemplo? Suponhamos que a empregadora ela forneça quentinhas, por exemplo, e por diversas vezes ou algumas vezes ela solicita aquela empregada doméstica que ele faz o trabalho de lavar, passar, para poder atender algum cliente, fazer pedidos, despachar, embalar ou até mesmo cozinhar aquele alimento. Evidentemente não traria nenhum problema na questão laboral das partes, mas quando a empregada doméstica deixa de atuar sem finalidade econômica e começa a ajudar a empregadora por uma atividade que tem fim econômico, ela deixa de ser considerada empregada doméstica e passa a ser considerada trabalhador urbano, desconfigurando a relação laboral de empregada doméstica. Daniel, no caso do seguro-desemprego, o que o empregado doméstico precisa fazer para ter direito ao seguro? Perfeitamente. No caso do seguro-desemprego, que é um direito garantido, que foi garantido a partir dessa emenda constitucional 72 de 2013, como fundo de garantia, além de outros, é justamente por um lapso temporal de 24 meses, comprovar sua atividade durante aquele tempo, fazer pelo menos 15 contribuições. Sim, essa contribuição é de responsabilidade do empregador, né? Sim. O empregador tem que depositar, a partir da emenda constitucional 72, 8% do salário daquele empregado na conta da Caixa Econômica Federal a título de fundo de FGTS. A partir desse momento ele está fazendo o fundo que, quando dispensado, o empregado terá direito àquele benefício. Ok. Daniel, sobre o Simples Doméstico, como que ele vai unificar esses novos pagamentos aí para o empregado doméstico? Bom, o que acontece é que a Lei Complementar 150, ela estabelece quais são realmente, qual o percentual que tem que ser depositado a título de direitos e garantias. A lei estabeleceu que o empregador tem que pagar
8% a título da remuneração, 8% da remuneração a título de FGTS, 8% de INSS, 3,2%, né, indenização pela rescisão sem justa causa e 0,8% do seguro-acidente. Tudo isso vai dar 20% do salário daquele empregado. Então o empregador todo mês tem que fazer esse depósito para garantir esses direitos. Não obstante, como todos nós sabemos, isso envolve cálculos, enfim, e não seria viável que toda família, todo empregador contratasse um contador para tal. Então, dessa forma, o governo procurou, de uma forma simplificada, garantir que o empregador efetue esses pagamentos. Então, o empregador vai até o site da Caixa Econômica Federal ou o site do governo, busque essa guia que é simplificada, que já vem todos os benefícios juntos e faz pagamento de forma facilitada. No caso, o empregado consegue ter acesso, consegue acompanhar se os pagamentos, se as contribuições estão sendo feitas conforme a lei determina? Sim, agora também foi regulamentado no sentido de que o empregador tem que oferecer essa informação para o empregado. E a possibilidade, inclusive, do empregado também se cadastrar e receber por mensagem de telefone quando o fundo de garantia foi depositado. E como que o empregado pode denunciar caso o empregador não esteja cumprindo a lei? É muito importante que o empregado doméstico saiba que não é só ele que pode fazer essa denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar quando o empregador não cumpre com suas obrigações. Qualquer pessoa pode ir até uma delegacia regional do trabalho ou alguma superintendência, né, até mesmo o Ministério Público do Trabalho, e fazer essa denúncia. Nesse caso, o empregador ele vai ser notificado, possivelmente pelos Correios, com data e hora certa para poder apresentar a carteira de trabalho e os documentos relacionados àquele contrato de trabalho. Se estiver irregular, ele vai ser solicitado que regularize a situação e podendo até, inclusive, pagar uma multa ou sofrer as penalidades da lei, como já foi falado, responder um processo judicial e ser demandado na Justiça do Trabalho posteriormente. Ok, Daniel, eu agradeço a sua participação, os esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Nós vimos que a nova lei estabelece muitos direitos, tanto para o trabalhador doméstico quanto para o empregador, né? E eu peço que numa outra ocasião você volte aqui para a gente abordar todos esses direitos. Agradeço o convite, muito obrigado, estou à disposição para novos encontros. Obrigado. E no nosso blog nós preparamos um material que traz todos os direitos dos empregados domésticos que já estão em vigor. Acesse lá, tvufop.blogspot.com.br. Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Encontro de Saberes, evento realizado pela UFOP. O tema deste ano vai tratar da internacionalização universitária. O objetivo do encontro é aprofundar o diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A programação vai contar com seminários de iniciação científica, de extensão, de monitoria, de internacionalização e também com a mostra proativa. E essa é a última semana para as inscrições, que seguem até o dia 20 de setembro. As taxas vão de R$ 25 a R$ 70. Para fazer as inscrições, basta acessar o site encontrodesaberes.ufop.br. O evento acontece de 18 a 20 de novembro. Outras informações pelo e-mail encontrodesaberes@ufop.br ou no telefone 3559-1368. E na última segunda-feira, os professores da UFOP decidiram pelo fim da greve, que já durava 65 dias. Quem tem mais informações é Raíssa Amaral. Com 124 votos a favor, os professores da UFOP votaram pela saída imediata da greve. A Assembleia contou com 203 docentes que ainda discutiram sobre as contrapropostas dos reajustes oferecidos pelo governo. Quem dá mais informações é o presidente da UFOP, Luiz Seixas. Então foi feita realmente uma votação sobre indicativo de saída, né? A posição majoritária foi pela saída imediata. Isso vai ser comunicado ao reitor na data de hoje, mais tardar na data de amanhã. E vamos aguardar então a definição do calendário acadêmico para que as aulas de graduação, que foi o setor mais afetado pela greve, tenham o seu estabelecimento normal. Apesar da gente ter votado pelo indicativo de saída, pela saída na data de hoje, nós votamos também a participação de professores da UFOP, não só no Comando Nacional de Greve, afinal de contas a greve continua, são algumas negociações que estão previstas para essa semana, mas também alguns atos de mobilização de rua, enfim. Categorias permanecem mobilizadas. A Assembleia hoje, novamente, nós atingimos um quórum de mais de 200 participantes, com uma boa discussão. Acho que a greve ela potencializou
o conhecimento de toda a categoria, no sentido que é necessário realmente fazer um esforço muito grande, coletivo, no sentido da defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, de sociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, por contratações dentro do regime jurídico único, por melhores condições de trabalho, enfim, acho que todo mundo sai bem mais consciente do movimento e do momento que nós estamos passando. E sobre a greve dos técnico-administrativos, está marcada uma reunião para o dia 17 de setembro. Nela, os servidores vão fechar propostas para enviar ao Comando Nacional de Greve, que vai se reunir com o governo federal no dia 18. Os servidores estão parados há mais de 110 dias. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.